Senhor Jesus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Senhor Jesus, nessa noite nós confessamos a Ti, Senhor, que nós cremos no Senhor, cremos no Teu nome, cremos no Teu amor que é tão grande por cada um de nós, cremos na libertação que provém do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite nós nos alegramos, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Sua palavra. Por isso fala com cada um de nós, Senhor, derrama a Sua palavra como vida, enchendo o nosso interior. Senhor Jesus, amém. Amém, amados, Jesus é o Senhor. Vamos falar 3 vezes bem forte o título. Justificados pela fé. Justificados pela fé. Justificados. Para ficar bem marcado dentro de nós, né, irmãos? Nós fomos justificados pela fé. A fé em Jesus. Fomos ajudados essa semana que esse versículo traduzido melhor, nesse versículo 22 de Romanos 3, fala para nós, irmãos, que a tradução literal do grego seria melhor fé de Jesus. Então é uma fé que não é a minha fé, não é a sua fé, mas é a fé de Jesus. Essa fé que entrou dentro de nós. É a própria pessoa do Senhor, né, que está dentro de nós. E essa pessoa nos garante essa justificação que vem mediante a fé. Nós que cremos no Senhor Jesus, irmãos, nós já fomos justificados. Você se alegra com isso? Amém. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz ou foi capaz, né, em alguma situação da sua vida, mas é pelo simples fato de nós crermos no Senhor e de nós recebermos a sua obra gloriosa. Então esse simples fato, irmãos, faz toda a diferença no nosso viver. Nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra. Uma vez que nós cremos na palavra, nós a recebemos para dentro de nós. E essa palavra, ela faz a diferença dentro de nós, porque ela transforma o nosso interior. Nós precisamos, irmãos, todos os dias, não podemos passar um dia sequer sem termos contato com essa palavra, as palavras da fé. Nós precisamos ser irmãos e irmãs cheios de fé, cheios de Jesus, porque dessa maneira nós vamos ser guardados de pecar contra o Senhor e guardados de perdermos esse viver tão maravilhoso que é o viver da vida da igreja. Muitos deixaram esse caminho, irmãos, porque perderam a fé em Jesus, ou perderam a fé na vida da igreja, né? Muitos procuraram outros caminhos e deixaram de valorizar esse viver que é tão maravilhoso, que é um viver que vai nos conduzir até o reino, né? Até reinarmos com o Senhor. Então nós precisamos todos os dias termos contato com a palavra da fé. Senhor Jesus. Pois se nós não tivermos contato com essa palavra, irmãos, outras coisas, infelizmente, vão entrar em nós. Outra palavra vai chegar até nós. E vai ser uma palavra contrária a essa palavra de fé, que é o que aconteceu lá no início. Logo no início de tudo, né, em Gênesis, lá no jardim, ocorreu de o homem perder o contato com a palavra de fé e ele então dá ouvidos a uma outra palavra. Vamos ler Gênesis capítulo 2, para nós podermos ficar apercebidos, irmãos. O início dessa mensagem, nós precisamos tocar que nós não podemos ter um coração de incredulidade. O nosso coração precisa ser um coração cheio de fé, um coração de crer na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é a palavra que nós precisamos crer. E aqui o Senhor fala, né, para Adão, não comer da árvore, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás.
Então qual era o resultado de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele ia morrer, né? Era morte. E o Senhor ainda deixa claro, né? Certamente morrerás. Adão, a princípio, ele creu nessa palavra, né? Ele já logo não foi saindo, né? Eva e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um fato que nós precisamos de tocar, irmãos, que para Eva tocar no fruto, comer e levar a Adão, antes de cometer esse pecado, houve uma outra palavra que confundiu a mente do homem. E era o capítulo 3, o versículo 4. Vamos ler? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, aqui nós precisamos atentar, né, irmãos? No versículo anterior nós lemos que Deus falou: certamente morrerás. Mas aqui a serpente, ela fala com Eva: é certo que não morrereis. E qual foi o resultado, irmãos? O homem, ele tomou do fruto. Aqui nós vemos que a queda do homem, ela se deu devido ao fato, irmãos, de haver um coração de incredulidade. O homem, ele deixou de crer na palavra do Senhor e ele deu ouvidos à palavra da serpente, né? A palavra de Satanás, o diabo. E ela então despertou o interesse e logo viu o fruto, achou interessante, comeu e assim desobedeceu a palavra do Senhor. E como consequência veio a queda do homem e o homem foi expulso do jardim, né? E aí o desfecho nós conhecemos, Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos tocar aqui, irmãos, que nós precisamos cuidar do nosso coração. O nosso coração jamais pode deixar de crer na palavra do Senhor. Independente de qual palavra chega até nós, se ela é contrária à palavra de Deus, nós não podemos dar ouvidos. Talvez a palavra ela vai ser uma palavra que ela vai vir de encontro com aquilo que nós queremos, né? Vai vir uma palavra que nós vamos pegar ela, poxa, então não foi bem assim que Deus disse, né? Não quer dizer que eu vou morrer se eu fizer isso, mas certamente morrerás, irmãos. Não dê ouvidos à palavra da serpente. Por mais que a palavra não venha de uma serpente, né? Pode vir de algo aparentemente bom, né? Talvez de uma boa pessoa, de um bom colega de trabalho, de um bom amigo. Mas se não for a palavra de Deus, não podemos dar ouvidos, né? Precisamos ser fiéis ao que o Senhor tem falado a nós. Então, devido ao coração de incredulidade, né? O homem ele se tornou desobediente. Deus, então, ele teve que vir com a lei no Antigo Testamento. A lei, irmãos, ela veio no Antigo Testamento para poder tornar o homem novamente obediente a Deus. Deus mostrou para ele, né? Mediante a lei, qual era a sua vontade. O que o homem deveria e o que o homem não deveria fazer. Mas o homem ele conseguiu cumprir a lei? Ele conseguiu ser obediente? Cumprir toda a lei? Infelizmente não, né, irmãos? Mas o coração de Deus é que o homem ele tem um coração de obediência. Por isso, Êxodo, vamos ler? Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Senhor Jesus, amém. Vamos ler? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui nós vemos a lei foi dada a Moisés para que Moisés transmitisse a todo o povo de Israel. Era um coração de atender a palavra do Senhor, né? Porque o povo mesmo falou que tudo que o Senhor falou eles iriam cumprir, né? Eles iriam praticar. Então o nosso coração, em nós mesmos, irmãos, nós queremos sim fazer a vontade do Senhor. Nós queremos cumprir a palavra do Senhor. Mas se nós tentarmos fazer isso baseado na nossa capacidade natural, nós precisamos estar cientes que nós jamais iremos conseguir, irmãos. Por isso que o título dessa semana é Justificados pela Fé. Então não é
pelas obras, não é pela nossa capacidade humana. Por mais bom que talvez você seja, né, que eu seja, ainda não é suficiente para podermos fazer a vontade de Deus. Em momento algum nós podemos, irmãos, confiar em nós mesmos. Não podemos cair nesse erro de acharmos que somos suficientes, que nós somos capazes. Essa semana usou até uma palavra, né? Prepotente, né? Às vezes o homem, quando ele se torna pecador, ele se torna cego, ele fica cego. E ele acha ser capaz de poder se tornar uma pessoa boa, né? De fazer coisas boas, sair fazendo caridades. Mas, irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Talvez vamos conseguir cumprir um monte de leis, né? Vamos conseguir fazer algumas coisas. 2, versículo 10, fala para nós que se nós tropeçarmos em um só mandamento, né, em uma só lei, então... Vamos ler esse versículo? É Tiago 2, versículo 10. Senhor Jesus, amém. Se você invocar o nome do Senhor, você vai achar os versículos mais rápido, hein? Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então imagine, irmãos, nós podemos até tentar sermos uma boa pessoa, né? Fazer a vontade do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, baseada em nossa capacidade. Talvez vamos viver assim durante um mês, né? Um ano, 5 anos, mas aí, em um determinado momento, quando nós tropeçarmos, nós vamos ter, como fala aqui, né? Nós vamos ter tropeçado em toda a lei. Então, todo o nosso viver, se for baseado em nossa capacidade natural, ele vai ser um viver em vão, né? Então, nós precisamos nos esvaziar, irmãos, né? Não vamos achar que somos capazes, vamos sim depender do Senhor. A maneira de nós permanecermos vivendo a vida da igreja é se nós tivermos um viver de dependência do Senhor. Um viver de nos esvaziar todos os dias, né? De buscar a presença do Senhor, para podermos não pecar contra Ele, né? Não pecar contra o seu coração, contra a sua vontade. Senhor Jesus. E um ponto, irmãos, só para fechar essa parte inicial aqui, Deus, Ele não quer as nossas obras. Ele não está preocupado com o que nós somos capazes de fazer. O que o Senhor quer primeiro é a nossa própria pessoa, é o nosso interior, é o nosso coração. Não foi assim na experiência de Caim? Vamos voltar em Gênesis, nós vamos ler o capítulo 4, versículo 5. Gênesis 4, versículo 5. Senhor Jesus. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então aqui fala Deus, né? Fica aqui numa ordem bem clara, né, irmãos? Ao passo de que de Caim, primeiramente, né? Ou seja, a pessoa de Caim, e depois vem a sua oferta. Então, primeiro Deus rejeitou não a oferta, mas sim a própria pessoa de Caim, a maneira como ele ofertou ao Senhor, né? Usando da sua própria capacidade, labutando na terra com seu próprio esforço, e aí sim, né? Toma aqui, Senhor, esse é o fruto do meu esforço. Às vezes nós servimos dessa maneira, né, irmãos, na vida da igreja. Nós nos esforçamos em nós mesmos e aí nós queremos ainda apresentar o nosso serviço, né? Toma aqui, Senhor, o meu serviço, né? Fruto do meu labor. Ou seja, a nossa capacidade. E o que o Senhor quer não é isso, irmãos. O que o Senhor quer de nós é um resultado do nosso desfrute, né? A própria vida de Deus em nós, ela vai sim fazer organicamente, né, as obras que vão agradar ao Senhor. Então o Senhor, Ele quer o nosso coração. Se o nosso coração estiver puro, se ele for um coração simples, irmãos, o que nós fizermos vai agradar o coração do Senhor, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, precisamos esvaziarmos, deixar a nossa prepotência, nos esvaziar e crer na obra redentora do Senhor. É essa obra que vai nos garantir o reino, irmãos.
é o simples fato de o Senhor ter se sacrificado pelos nossos pecados. Após a lei, né, Deus mostrou para Moisés uma visão. Nós até cantamos um hino, né, que deixou bem claro muitos itens. Deus mostrou para Moisés o tabernáculo. E ali no tabernáculo nós podemos tocar muitos itens que foram de fato feitos naquela época, mas que hoje nós podemos aplicar princípios espirituais no nosso viver, né? Não dá tempo de falar todos os itens, mas eu queria tocar alguns. Eu queria até pedir o Charles para projetar aqui, no nome de Jesus, o tabernáculo. E antes vamos ler Êxodo 26, versículo 30. Senhor Jesus. Êxodo 26, versículo 30. Amém? Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou a Moisés no monte o tabernáculo, segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O tabernáculo ele foi feito de acordo com a criatividade de Moisés. Moisés ele falou assim, vou fazer agora o tabernáculo, e aí ele foi pensando, né, vou fazer isso dessa maneira, ou daquela outra maneira. Não foi, irmãos, segundo a criatividade de Moisés, né, mas foi segundo, aqui deixa claro, segundo o modelo que te foi mostrado. Então Deus ele mostrou todos os detalhes, irmãos, os mínimos detalhes, né, tudo foi edificado, foi feito de acordo com o modelo que o próprio Deus mostrou para Moisés. Não foi bem assim não, né? Mas aqui ficou um pouquinho assim para a gente poder falar um pouco, irmãos. Então o tabernáculo, ele era composto de 3 áreas, né? Ele era repartido entre o átrio, que é a parte externa, o santo lugar, que é a parte intermediária, e o santo dos santos, que é a parte mais profunda, né? Então vamos nos imaginar, irmão, nós estamos entrando no tabernáculo agora, amém? Aqui está o altar do holocausto, né? O irmão já está indo com a setinha ali, né? Então o altar do holocausto, irmãos, é onde que o povo ele tinha que levar suas ofertas, né? Toda vez que o homem pecasse, ele teria que oferecer um animal como oferta pelos seus pecados. E interessante que quando ele levava esse animal, irmãos, ele tinha que fazer primeiramente o quê? Colocar as mãos, né, sobre a cabeça daquele animal e se identificar com aquele animal. Isso por quê? Porque quando o homem pecasse, irmãos, a palavra mostra que nenhum pecado ele fica impune, não é verdade? E que para que haja redenção é necessário que haja o derramado sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando o animal ele era imolado, era como se fosse o próprio homem sendo imolado. Ou seja, se fôssemos nós naquela época, irmãos, e nós pecássemos, nós teríamos que morrer. Mas aí nós fazíamos o quê? Nós levaríamos um animal, para que ele fosse sacrificado em nosso lugar. E era muito bom isso, né? Você pecava, você levava um animal, e aí ele era sacrificado. E essa oferta era levada, era aceita por Senhor. É até engraçado, né? Mas, irmãos, aplicando isso na nossa experiência hoje, né? Hoje nós podemos tocar que o holocausto, né? Esse altar do holocausto, ele hoje é a cruz, né? E o cordeiro, aquele animal que ele era levado, ele é o próprio Senhor Jesus. Então, quando esse cordeiro ele foi imolado, ou seja, Jesus ele foi imolado, né? Na cruz ele foi cortado por nós, né? Ali na experiência do holocausto, o animal ele tinha que ser cortado em pedaços, colocado sobre o altar, e ele então era queimado. Senhor Jesus. Hoje, irmãos, graças ao Senhor, não é necessário nós imolarmos mais nenhum animal. Quando pecamos, o Senhor ele fez um sacrifício eterno, né? A crucificação, a morte do Senhor, ela é algo, irmãos, é o maior milagre, né, dessa terra. O Senhor ele já cumpriu por cada um de nós. Quando nós pecamos, o sangue ele já foi derramado. Os pecados de outrora, eles já foram perdoados ao momento que cremos no Senhor. Os pecados que nós cometemos hoje, nós temos o sangue, né, que ele é capaz de nos purificar.
Não é necessário o Senhor Jesus ele vir novamente a essa terra e sofrer tudo o que ele sofreu, pois o seu sacrifício ele já foi aceito por Deus. Amém. O Senhor Jesus ele foi esse cordeiro que foi imolado por mim e por você. Você se alegra com isso, irmão? Amém. Isso é algo que nós precisamos nos alegrar, né? E até a volta do Senhor precisa ser algo que nos motiva, irmãos, a ter um viver de consagração. O holocausto, ele também é consagração, né? O animal, ele era queimado até se tornar cinza. Mas na nossa experiência, às vezes nós não queremos se tornar cinza. Às vezes nós subimos no altar e nós queremos sair, né? Nós precisamos permanecer no fogo, precisamos deixar as impurezas serem queimadas, irmãos. E a vida da igreja, ela nos possibilita isso. O viver da igreja hoje é um viver de holocausto, né? É um viver de consagração, onde nós precisamos permanecer até a volta do Senhor. Né? Avançando, tem a bacia de bronze. Toda vez que o sacerdote ele ia oficializar ali, né? Oficiar, né? O serviço sacerdotal, ele precisava fazer o quê? Lavar as mãos e lavar os pés. Ou seja, hoje nós não podemos servir de qualquer maneira, irmãos. Podemos chegar servindo, né? Nós nos sujamos lá, sujamos as nossas mãos, ou seja, nós mexemos com muitas coisas que às vezes não agradam ao Senhor. E para que nós possamos servir ao Senhor, irmãos, o nosso serviço ele é um serviço santo. O sacerdote ele iria servir no tabernáculo de qualquer maneira? Não. Ele precisava se lavar, né? Lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Aonde que nós temos caminhado, né? Aonde que nós temos ido? Quais lugares nós temos frequentado? Talvez os irmãos até falaram fortemente sobre isso na conferência de jovens. E amanhã os jovens vão compartilhar com os irmãos, né? Os irmãos também vão poder ganhar a porção. O nosso serviço ele não pode, irmãos, não deve ser de qualquer maneira. Há um peso, né? E não pense você que o servir é somente aquele irmão que aparece, né? Às vezes o irmão está lá na segurança, o irmão que está servindo a recepção, o irmão que fala a palavra. O simples fato de você vir à reunião já é um serviço. Ou seja, todos nós, nessa noite, nós estamos servindo ao Senhor. Como nós estamos nos apresentando, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, como está o nosso reunir? Como está o nosso serviço? O Senhor ele está olhando para mim e para você nessa noite, Ele está se agradando? Nós lavamos os nossos pés, as nossas mãos, né? Nossa oferta ela está sendo uma oferta santa ao Senhor? Senhor Jesus. Então o que o Senhor quer de nós, irmãos, é uma oferta santa, né? Talvez nós ainda praticamos muitas coisas que desagradam ao Senhor. E às vezes nós ficamos presos nessas coisas e coisas que nos impedem de poder ainda nos colocar mais, né? De nos doar mais ao Senhor, de nos ofertarmos mais ao Senhor. E o que o Senhor quer de nós, irmãos, é nos receber, né? O Senhor, Ele conta comigo e com você, né? Fala com o irmão que está do seu lado, o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 3, antes de nós prosseguirmos, Romanos 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, o versículo 20. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, irmãos, esse versículo também é um encorajamento para nós. Se há algo que nos prende ainda, né? Se há algo que nos impede de servir ao Senhor adequadamente, nós precisamos de ir até o Senhor, né? Não vamos agora sair daqui e pensar que nós vamos resolver, né, o nosso problema. Nós precisamos sim ir diante do Senhor, porque nós não vamos ser justificados diante de obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós tentamos, irmãos, mais nós vamos perceber que nós não somos capazes, e se nós insistirmos com isso, nós vamos acabar nos entregando, né, a toda sorte de impurezas. O que nós precisamos é confiar, né, entregar a nossa vida ao Senhor, de orar ao Senhor. Nós ainda vamos chegar no ponto da oração, mas indo adiante, irmãos, no santo lugar, há 3 itens, né, que é o candelabro,
a mesa da preposição e no centro ali o altar de incenso. Então, irmãos, esse santo lugar nós podemos tocar como as nossas reuniões da igreja, né? Por exemplo, o candelabro, ele representa a luz, né? Quando nós estamos numa reunião, nós estamos ouvindo a palavra, o que nós estamos recebendo? Nós estamos recebendo luz. Ou seja, nessa noite o Senhor está nos iluminando. Você crê nisso, que o Senhor está iluminando? Às vezes há algo escuro em nós, mas a luz ela está chegando em nós. E essa luz ela expõe todas as trevas, irmãos. Onde há luz não há trevas. Então quando a luz chega, as trevas elas são dissipadas. Senhor Jesus. Vamos ler Salmo 119, o versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Amém? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, irmãos, a revelação das tuas palavras. Tem outra tradução que fala exposição das tuas palavras. Não é a palavra em si, irmãos. Digo a Bíblia, né? Algumas pessoas colocam a Bíblia lá no painel do carro, né? Ou deixam em cima da mesa. E agora estou guardado, né? Mas não é assim, irmãos. O que vai levar-nos, que vai nos esclarecer, o que nos vai dar entendimento é quando a palavra ela é exposta a nós, né? Quando ela é revelada a nós. Ou seja, numa reunião, o que acontece quando cantamos os hinos, quando o irmão levanta e compartilha, quando vem o profeta e fala a palavra, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a palavra, né? E quando o irmão está falando, está compartilhando, ou você está cantando o hino, o Senhor, ele está revelando a palavra. Então, irmãos, o viver da igreja, né? As reuniões, elas são cruciais para nós recebermos a luz que há na palavra. E além da luz, tem a mesa, né? Os irmãos sabem que nessa mesa há 12 pães, não é isso? É como se nós, irmãos, por exemplo, nessa noite nós estamos reunidos, né? É como se todos nós agora estivéssemos diante de uma mesa da qual há 12 pães. E esses pães, nós podemos comer desses pães, né? Assim, nós somos sacerdotes, não é isso que Deus falou? Ele quer um povo santo, um reino de sacerdotes. Então, numa reunião, irmãos, onde há, por exemplo, né, um exemplo, se houver 120 irmãos, 12 pães, ou seja, a cada 10 irmãos é como se houvesse um pão, né? E aí esses 10 irmãos poderiam fazer o quê? Desfrutar deste pão. É muito bom, não é verdade? Mas não haveria como os irmãos desfrutarem uma grande porção. Mas agora trazendo para uma reunião menor, uma reunião de GFCM, uma reunião de 10 a 12 irmãos. 12 pães seria o quê? Se houvesse 12 irmãos, um pão para cada irmão. Ou seja, todos podem desfrutar um pão. Você pode cantar, você pode pedir hino, você pode orar, você pode compartilhar. Ou seja, numa reunião menor, todos os irmãos podem funcionar. É um pão, irmão, somente para você, né? Numa reunião grande, são às vezes 10 irmãos, 20 irmãos para um só pãozinho, né? Mas numa reunião menor, irmãos, aí vem uma pergunta, né? Eu e você, nós estamos valorizando essa reunião, né? O porquê de uma reunião de GFCM, irmãos, não é só para nós termos mais uma reunião, é para eu e você desfrutar. O Senhor deu essa reunião para a igreja para que todos os irmãos possam desfrutar. O Senhor Jesus, ele falou que ele é o pão da vida, né? Ele falou que nós precisamos o quê? Comer dele. Quem dele comer, por ele vai viver, irmãos. Então nós precisamos comer do Senhor. E um outro ponto, irmãos, numa reunião de GFCM também é importante nós atentarmos que, por um lado, todos podemos comer, né? Então eu não posso comer todos os pães sozinhos, né? Eu chegar na reunião e querer comer os 12 pães. Ou seja, eu chego e só eu oro, só eu compartilho, só eu que peço hino. Uma reunião de GFCM, irmãos, todos os irmãos precisam funcionar. Então, na palavra em Mateus 25 fala que o Senhor deu talentos, não é?
Uns receberam 5, outros receberam 2 e um recebeu 1 talento. Numa reunião de FCMs, o irmão que tem 5 talentos, ele às vezes vai precisar usar só 1 talento, né? Os outros 4 talentos eles vão ficar ocultos. Ou seja, né, aquele irmão que tem só 1 talento, ele vai ajudar esse irmão a funcionar na reunião, para que esse irmão ele possa também multiplicar o seu talento. Então a reunião de GFCM, irmãos, ela é uma reunião riquíssima, né? Eu posso falar para os irmãos porque foi uma reunião que me ajudou muito, né? E eu creio que também é a experiência dos irmãos. Então nós precisamos valorizar, né, essa mesa dos pães, as nossas reuniões, e em especial, né, a reunião de GFCM. Nós cantamos o hino e fala que 12 pães sobre ela estão para nas casas desfrutar. Reunir de casa em casa é o modo de expandir. Quando o número aumentar, outra casa vai se abrir. Então uma reunião de GFCM desfrutável, onde que todos os irmãos desfrutam, os irmãos gostam da reunião, né? Os irmãos valorizam. O que vai acontecer, irmãos? Vai haver multiplicação. O ideal de uma reunião de FCM são de 10 a 12 irmãos, né? Para que cada um possa comer um pãozinho. E aí, de uma maneira normal, com 12 irmãos, o ideal é que já haja multiplicação, né? Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos cuidar bem, né, do nosso GFCM, dos irmãos que reúnem conosco. Senhor Jesus. E aí o altar de incenso, irmãos, que representa as orações dos santos. É interessante que o altar de incenso ele fica justamente no centro, né, do santo lugar e do santo dos santos. Ou seja, a oração, irmãos, ela é crucial no nosso viver. Nós não conseguimos viver a vida da igreja se nós não temos um viver de oração, né? É uma batalha espiritual. Nós precisamos orar. E na reunião, né, de GFCM, é importante que todos os irmãos orem também, né, para exercitar o dom, para todos serem aperfeiçoados. Então, nesses 3 itens nós vemos o quão ricos são as reuniões da igreja. E nós precisamos fazer o que, irmãos? Valorizar, né, a vida da igreja. As reuniões que o Senhor nos dá são reuniões riquíssimas, onde temos luz, temos a palavra que nos alimenta, temos a oração. E não para por aí, irmãos, né? Ali no Santo dos Santos, é interessante, irmãos, que no Santo dos Santos, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote ele podia entrar, né? E era somente uma vez por ano, para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E esse sacerdote, ele deveria de entrar, não de qualquer maneira. Ele precisava de levar um item também que era crucial. Ele precisava entrar ali com sangue. Se ele entrasse sem sangue, a vida dele era ceifada, né? Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus 9, versículos 6 e 7. Senhor Jesus, amém. Hebreus 9, versículo 6 e 7. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si do povo. Então, no santo lugar, o sacerdote, mas no santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, não sem sangue, né, para fazer expiação pelos pecados. Então, irmãos, quantos itens eram necessários, né, para que apenas uma pessoa só pudesse entrar no Santo dos Santos, aonde Deus aparecia e tinha comunhão com o homem. Muitos itens eram necessários, né? Se isso ainda fosse hoje, né, nós não teríamos acesso, né? Somente o sumo sacerdote poderia ter comunhão direta com Deus. Mas, graças ao Senhor, irmãos, né? Até na figura já mostra, né, que esse véu ele foi rasgado. Amém. Né?
Esse véu, essa entrada do Santo dos Santos, ela já foi aberta para todos nós. Mas ela não foi só, alguém foi lá e abriu, né? Foi feito um grande sacrifício para que o véu ele fosse rasgado. Mateus 27, vamos ler? Senhor Jesus. Mateus 27, versículo 51. Senhor Jesus, amém. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém. Então, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Então, foi aberto esse novo e vivo caminho para nós, irmãos. Hebreus mostra para nós que nós precisamos agora, com intrepidez, né, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, não é isso? Irmãos, vamos ler esse versículo? Senhor Jesus. Hebreus, Senhor Jesus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, nós podemos sim hoje ter intrepidez, entrarmos no Santo dos Santos. E muito mais, irmãos, o sumo sacerdote, quando ele ia no Santo dos Santos, ele fazia expiação não só pelos seus próprios pecados, mas pelos pecados do povo, né? Ou seja, ele levava os homens até Deus. Essa é a nossa função hoje. Por um lado, nós temos um livre acesso. Pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter comunhão íntima com o Senhor. Mas muito mais que isso, irmãos, o Senhor também conta conosco para nós levarmos mais pessoas, né, a buscarem ter essa comunhão com o Senhor. Dentro do santo lugar, ali tem a arca. Dentro da arca há 3 itens, não é? As tábuas da lei, há ali também o bordão de Arão, né, que floresceu, e também há o maná, né, que também está ali dentro, uma porção do maná. Mas, tocando somente nas 2 tábuas da lei, irmãos, o sumo sacerdote, ele sabia que havia essas 2 tábuas da lei dentro da arca. Para quê? Para que ele tivesse a consciência que ele era um devedor, né, da justiça de Deus. Por isso que ele tinha que entrar no Santo dos Santos aspergindo sangue, para que quando ele entrasse, os querubins que estavam sobre o propiciatório, que é a tampa que está sobre a arca, não consumissem, nem não ceifassem a vida dele. Trazendo isso para nós hoje também, irmãos, nós não podemos ter uma vida de qualquer maneira, né? E aí nós achamos que agora foi aberto um novo e vivo caminho, então eu posso ir, né, pedir o sangue do Senhor e já ir de qualquer maneira e ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter um viver de consagração, né? Isso começou logo no início, né? O altar do holocausto. O nosso viver hoje precisa ser um viver de santificação. Nós já fomos separados, né? O Senhor, ele já nos separou. Agora nós precisamos, irmãos, ter um viver de consagração. A Bíblia deixa claro que nenhum pecado ele fica impune, né? Então nós precisamos fazer o quê? Tratar com os pecados, para que esse livre acesso que já nos foi aberto, nós não sejamos barrados, né, pela condenação, pelas setas do maligno, que ele tenta, né, a todo momento jogar na nossa mente. O pecado, ele é a única coisa, irmãos, que nos afasta, né, de ter comunhão com Deus, né? O pecado, ele nos distancia de Deus. Não que Deus ele nos abandona, mas nós nos sentimos condenados e nós vamos nos distanciando do Senhor, né, do seu propósito. Tem um versículo que me chamou demais a atenção, é Salmos 32, versículo 3. Senhor Jesus, amém. Salmos 32, o versículo 3. Senhor Jesus, amém. Vamos ler?
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Então o pecado, irmãos, ele precisa ser tratado. Nós não vamos fazer nenhum sacrifício. O tratar com os pecados, irmãos, é nós confessarmos ele, ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas para que ele nos perdoe, nós precisamos confessá-los, precisamos tratá-los, E isso precisa ser feito nominalmente, Não pode ser tratado de uma maneira geral. Orar ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas qual pecado você está pedindo perdão? O Senhor, ele quer ouvir da sua boca. Mas quando nós calamos os pecados, irmãos, envelhecem os nossos ossos, Os pecados, eles sugam a nossa força. Nós perdemos a força de servir ao Senhor como sacerdotes, Nós perdemos a força de reunir com os irmãos. Um simples pecado, irmãos, ele é capaz, ele é suficiente de poder nos distanciar das reuniões da igreja. Mas quão aliviado nós ficamos, irmãos, quando nós tratamos os pecados, O Senhor não quer que nós façamos grandes coisas, Ele quer simplesmente que nós confessemos esses pecados. Se eu e você confessar esse pecado, irmãos, o Senhor, o sangue do Senhor Jesus, Ele é capaz de nos purificar de todo o pecado. E aí, irmãos, nós podemos sim ter essa comunhão íntima com o Senhor, Então não vamos ficar perdendo tempo, Por um lado, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso esforço humano, Mas é pela nossa dependência do Senhor. Você crê que o Senhor, ele é capaz de poder te limpar de todo o pecado? O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos purificar? Então, se nós cremos, irmãos, nós precisamos lançar mão disso, E quanto mais nós confessamos, quanto mais nós buscamos essa comunhão íntima com o Senhor, menos pecados nós vamos cometer, E até a volta do Senhor, irmãos, o Senhor, ele vai nos aperfeiçoar, vai nos tornar realmente santos, puros, para podermos reinar com Ele. E isso, só para fechar, irmãos, a leitura dessa semana, ela foi muito rica, E aí nós vamos dar um tempo para os irmãos também compartilhar a sua porção. E só um ponto que eu gostaria de tocar, irmãos, que todos os dias, algo que nós jamais podemos deixar de fazer, é o que eu falei no início. Nós não podemos deixar de ter contato com as palavras da fé, O irmão deixou um encorajamento na leitura do alimento diário, que os pais precisam infundir essas palavras de fé nos filhos, E como infundir essa palavra? É quando nós mesmos a praticamos. Ou seja, se eu tenho contato, se você, pai ou mãe, tem contato com a palavra todos os dias, o seu testemunho vai ser suficiente, para que o seu filho também, ele almeje ter esse contato com a palavra. É um viver orgânico, irmãos, não é por regras, não é por lei, não é por estabelecermos agora um monte de requisitos, Mas é pelo nosso viver, pela nossa prática, pelo nosso testemunho, aí as coisas elas fluem organicamente. Romanos 10. Senhor Jesus, amém. Romanos 10, o versículo 17. Senhor Jesus, amém? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então também podemos ler assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como a fé ela é gerada em nós? É pelo ouvir da palavra. Quanto mais eu e você ouvirmos a palavra, irmãos, quanto mais nós lemos a palavra, mais fé vai ser gerada em mim e em você. Você crê nisso, irmãos? Nós precisamos crer, que o Senhor tire de nós. Se eu e você tivermos um coração, irmãos, um praticar de ouvir as palavras de fé, isso vai ser suficiente, irmãos. Mas se eu e você deixarmos de ouvir essas palavras, vai acontecer o que aconteceu no jardim. Vai se repetir, Nós vamos dar ouvido a outras palavras e essas palavras nos levarão a tropeçar. E não pense que se nós ficarmos 1 dia, 2 dias sem ter contatos com a palavra, que nada vai acontecer. Outra coisa vai entrar, irmãos, algo que pode nos esfriar, pode nos desanimar. Por isso, vamos sim
dá ouvidos à palavra de Cristo. E o versículo 15: e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, não somente para nós, irmãos, nós vamos também levar isso adiante, né? E aqui o Senhor, Ele elogiou não a boca que fala, né? Não é a boca que é a melhor parte, né? Mas aqui são os pés, quão formosos são os pés. Ou seja, nós precisamos nos movimentar, né? Nós precisamos mexer, precisamos sair da zona de conforto e levar as palavras de fé para que as pessoas também venham crer nessas palavras, para que os GFCMs eles possam se multiplicar, irmãos. Nós precisamos multiplicar os GFCM, né? Mais casas abertas, mais famílias abertas. E isso vai depender de mim e de você. Fechando o último versículo, irmãos, Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então não é muita coisa, irmãos, não preocupem em levar uma mensagem. Fale para ela o que o Senhor já falou no seu coração, né? Palavras simples. Deus, Senhor Jesus, Ele morreu por nós, não foi isso? O seu amor ele é suficiente para constranger o coração das pessoas. Amém. Então, simples palavras, mas se forem de coração, será o poder de Deus para a salvação daquela pessoa. Amém? Amém? Jesus é o Senhor.